né? Eu diria que aproximadamente 10 anos, essa realidade de ter apenas um papel de parede, de ter uma colcha temática, ela deixou de existir. Pelo menos no universo das casas de férias de alta performance. Quando eu falo de alta performance, a gente não está falando de alto investimento ou só de alto padrão. A casa que tem alta performance, ela tem os pontos certos para atrair o hóspede para lá. E nos quartos temáticos imersivos, a gente trabalha com impressoras 3D, a gente trabalha com murais de alta qualidade, com recortes, a gente trabalha até com peças imersivas, que a criança chega, toca numa peça, acende uma luz, entra no quarto, o som liga de acordo com o tema daquele ambiente. A gente tem, por exemplo, telas nos quartos, que elas têm telas de movimento, com sensor. Então, não é só, como era antigamente, uma colcha temática e um quadro temático. Isso não vem de casa de férias já faz muito tempo. E aí tem aquela linha entre você alugar a casa muito bem alugada por uma tarifa muito boa ou simplesmente alugar. Você tem uma casa simples, você vai alugar. Só que, com certeza, esse volume de aluguel e essa tarifa não vai fechar a conta do investimento. Aí é onde está a grande diferença de ter um pacote performance ou ter simplesmente uma casa decorada. A gente tem muito uma questão assim de pensar assim, hoje em dia as casas temáticas elas são uma extensão do parque, né? São. Você é interativo mesmo, a Uhum. criança precisa ter uma interação. Muitas pessoas às vezes gostam de ficar mais na casa do que no parque. E É, uma coisa super importante para o brasileiro pensar, que a gente sempre fala, é que o principal hóspede não é o brasileiro que vem aqui e fica no correto, parque das 8 às 8 e depois no outro dia vai no outlet. Então é correto. importante para quem está fazendo um investimento pensar e lembrar que o principal hóspede aqui é o americano, Correto, né? Mais de 80% do público aqui é americano, correto. depois o europeu e por fim os latinos e brasileiros, né? Exatamente. E a gente viu muito essa diferença na pandemia. A gente já fazia uma modalidade de casa de férias totalmente diferente, né? Claro que hoje a gente tem muito mais recurso, mas a gente viu que naquela época da pandemia, quando tudo fechou e o americano foi quem girou o mercado, as nossas casas elas saíram da média de locação, porque ele tinha disponível tarifas mais baixas, porque o mercado estava fechado, e ele ia exatamente no melhor. E aí começou, até mesmo as administradoras começaram a ver esse diferencial da decoração. E se a gente for falar em globalização, a gente vê que a decoração no McDonald's, no Burger King, em todos os lugares, ela se modernizou muito, né? Parou de ter aquela coisa muito arcaica, só aquela coisinha simples, e hoje em dia a gente vê uma decoração bem mais arrojada, um design bem mais arrojado. E voltando a falar das áreas temáticas, a gente tem hoje, por exemplo, no escritório, impressoras 3D que imprimem até 1,60 m de altura. Então, todas as nossas áreas, elas têm aquele toque especial. Então, todas as áreas, elas são projetadas nos mínimos detalhes. E se a gente vai colocar um Mario, a gente está, por exemplo, agora desenvolvendo um Mario em 3D, que eu entreguei uma casa recentemente que esse Mario saía de um tubo e liga a interrogação, porém ele ainda era em recorte plano. Uhum. A próxima casa que a gente vai entregar, ele já é em 3D, ele já tem volume. E a gente tem hoje no escritório várias máquinas de impressora 3D que elas se complementam. Então tem desde as pequenas para fazer os botões, para fazer os detalhes pequenos, até as maiores para construir estruturas. Se ela tem 1,20 de altura, eu posso sobrepor, né? E fora isso, a gente tem também máquina que corta isopor, a gente tem impressora laser. Então, é uma série de maquinários que vão compor todas essas áreas temáticas com o máximo de detalhes possível. Nesse caso, você consegue fazer realmente cada casa única, Cada casa única única. mesmo, porque com a impressora 3D você faz uma peça única para cada casa, né? Correto. Então cada ambiente vai ser realmente diferenciado Sim, e isso traz alguma coisa que não vai ter ninguém igual a sua casa. Quando você sim. tiver uma propaganda no Airbnb, aquela casa vai ter ali a sua assinatura do jeito que você quer, mas sempre pensando principalmente do jeito que os hóspedes valorizam, porque é um Correto. investimento, né? Correto. E um ponto importante que você tocou, que é a exclusividade. Óbvio que o produto que a gente oferece para o cliente está disponível no mercado. Onde é que vem a exclusividade? Nós não repetimos design. Nunca.
Se você der uma olhada até no nosso Instagram, você pode procurar, tanto na área de marcenaria, quanto nas áreas temáticas, não existe um quarto igual ao outro. Se eu tenho grupos investidores, trabalho com grupos investidores que às vezes têm 5 casas ao mesmo tempo. Ele pode pedir Harry Potter nas 5 casas. Ele vai ter 5 ambientes de Harry Potter totalmente diferentes. Ele pode ter características semelhantes, porque aí também a gente não pode fugir do tema, né? O trem, eu não tenho como criar um outro trem, porque aquele é o trem do Harry Potter. Mas sempre o cenário vai ser diferente do outro. E aí é o que torna, como você falou, essa casa mais ainda visível, né? Porque mesmo que ele tenha 5 casas, ele nunca vai ter uma casa igual a outra. E haja criatividade, porque a Flávia não faz poucas casas, né? Não Tô faz. imaginando aqui, eu, mais cartesiano, não conseguiria fazer esse tanto de quartos diferentes, né? Porque cada casa, assim, uma casa de 15 quartos, só na casa já tem 15 quartos diferentes. E aí você tem quantas casas que você entregou, por exemplo, em 2024? Quantos, assim, é muita casa que vocês fazem, né? Então, assim, é muitos quartos sendo entregues. 2024 a gente a gente entregou mais de 132 casas. É muita casa. Um grande número dessas casas, eu digo que praticamente 95% eram casas de investimento. E muitas delas giram a partir de 10 quartos, né? A casa inteira. Claro que tem muita casa de 5 quartos, 6, 7, mas 10 quartos é uma casa que gira muito, então tem muita casa desse tamanho. E se a gente fala, por exemplo, uma casa de 15 quartos, ela tem 5 quartos temáticos, loft, que é o cinema temático, e uma sala de jogos, que é tripla, também temática. Então, só numa casa dessa, você imagina quantas áreas temáticas a gente tem para desenvolver. Uma coisa pensando nessa questão da temática, né? Tem gente que, algumas pessoas que não estão no mercado ainda pensam em casa só com a decoração convencional, e outras, quando começa a ver que tem a questão temática, quer fazer tudo temático. Como é que é esse equilíbrio? Assim, pode fazer tudo temático, pode fazer tudo clean ou não? Tem um ponto certo. Como é que acha esse ponto certo? Tá. O ponto certo, ele foi desenvolvido ao longo dos anos, né? A gente foi pegando a experiência de uma administradora, a resposta de um cliente e o que o próprio mercado estava pedindo. Então, a gente foi compondo o que a gente chama hoje do pacote performance. Então, tem que ter esse equilíbrio. Então, falando, por exemplo, numa casa de 15 quartos, o ideal é 5 quartos temáticos, o loft de cinema temático e a sala de jogos temática. Às vezes o cliente vem comigo com essa pergunta, Flávia, eu queria mais quartos de adulto ou eu queria mais quartos temáticos. E eu digo, a opção é realmente de vocês, mas o que eu quero passar é de experiência no que funciona hoje, né? Não estou dizendo que se ele trocar, em vez de 5 quartos temáticos, eu quero 4, que vai ser uma catástrofe, não. Mas a gente está passando para ele o que já é pesquisado ao longo de um tempo e o que a gente já tem o retorno de que funciona. Algumas pessoas querem fazer uma casa totalmente temática. Sala de estar, sala de jantar, tudo. Então eu falo assim, olha, do jeito que tem hóspedes que amam áreas temáticas, existem hóspedes que não gostam de área temática, né? Então você vai limitar o público que poderia escolher a sua casa. Então por que arriscar? É muito melhor você ter o ponto de equilíbrio e você vai ter mais pessoas que você pode atrair para o seu imóvel. A mesma coisa eu falo de quem não quer área temática. Aí é pior ainda. Não querer área temática é dizer assim, não vou alugar minha casa. Minha casa vai ser sempre a opção, a última opção. E aí você pergunta, mas por que tanto radicalismo? Porque a gente está na terra da magia. Então quem vem para cá quer ir para os parques, quer ter essa experiência de conhecer os parques. E se você volta para casa, quer ter a experiência também dentro de casa, não é? Então, as pessoas que vêm para Orlando, majoritariamente, estão aqui por causa da magia dos parques temáticos, das áreas temáticas. E se você não tem isso na sua casa, você vai ser sempre a última opção. Comprovadamente. Então, seria mais ou menos 50% ou não? Porque, por exemplo, em 10 quartos, pelo menos 5 temáticos. Então, em 7, 3 quartos, seria mais ou menos assim? Seria mais ou menos assim. A proporção seria mais ou menos essa. Sim. E 7 quartos, a gente recomenda que tenham 2 quartos temáticos. E esses quartos, ele acomodam mais pessoas, né? O quarto de adulto, ele vai ter 2 pessoas. No quarto temático, dependendo da configuração da casa, ele vai acomodar 4 hóspedes.